Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Sextou, rapaz. Não há de ver que sextou? Semana voou, na verdade, né? Satisfação em estar de volta com você. Muito bom mesmo ter você em nossa companhia e estar em sua companhia mais uma vez com o programa Opinião. Então, sexta-feira, ao vivo, nesse 24 de outubro de 2025. Satisfação em estar de volta com você aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O delegado Marcos Veloso está aqui com a gente mais uma vez. Marcos Aurélio Veloso e Silva está aqui. Ele vai falar, como tem falado quando vem aqui, não é? Sempre de uma causa muito importante que a gente defende sempre, e a gente reverbera sempre aqui, que é a proteção aos nossos idosos, não é? E ele, então, responde pela Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. Tem algumas dicas importantíssimas que eu faço questão de frisar. A gente vai estar aqui pedindo para que o delegado passe algumas dicas para você, não só você que é idoso, mas você que tem idosos aí na sua família, na sua casa, que você pode, inclusive, fazer a sua parte para evitar problemas maiores aí. Então é isso, né? Eu adoro essa pauta porque tem muita gente que, poxa, de novo, por que tanto assim? Porque a gente faz questão. Se você não... Eu falo isso porque eu recebi já poucas, mas recebi já gente falando, de novo, tanto assunto aí. Gente, para que mais importante do que falar dessas pessoas, né? Essas pessoas que são tão valorosas, valiosas para a gente, né? Você que critica, calma. Se tudo der certo, você também vai envelhecer, não é? E tomara que, se você envelhecer, você envelheça com dignidade, que você tenha todos os respaldos, né? Tenha saúde, tenha os braços do poder público de forma muito digna, abertos para você. De todo modo, enquanto isso não acontece, a gente vai estar aqui sempre, aspas, brigando pela melhoria das circunstâncias de vida da pessoa idosa. Professor Lourenberg Alves, que ainda não é um idoso, apesar da barba branca, e ele está deixando a barba branca crescer, inclusive, por conta do Natal que está chegando aí. Ele vai fazer um bico de Papai Noel lá num desses shoppings aí, né? Ele não sabe que eu sei, mas eu sei que... Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quando você falou isso, eu me lembrei, quando eu estava no 2º grau ainda, preparando para o vestibular para entrar na universidade, morava em República, naquela época chamava República, hoje é Kitnet, né? Uhum. Mas eu sou apaixonado pelo nome antigo, República. República. Nós morávamos quase 30 ou 35 rapazes e um deles era o mais novo de todos nós. Uhum. Todos nós chamávamos ele de velho, porque ele não tinha um fio de cabelo. Mas era novo? Não tinha um fio de cabelo preto. Ah, preto? Tudo branco. Ele não pintava, não? Não. Nós todos chamávamos ele de velho. Alguns falavam, e o velho? Cadê o velho? Caramba, e novo? Na época ele devia ter 16, 17 anos. Ah, não, aí já é... Branco. Ê, velho. Pois é, rapaz, isso lá em Nortelândia, né? Alto Paraguai, sei lá, naquela região. Eu era estudante. Ah, você? Uhum. Mas era onde? Aqui na... Cuiabá. Em Cuiabá já, né? Hoje, Avenida Mato Grosso, bem na esquina. Nosso carinho às pessoas idosas, né? Um beijo enorme no coração da minha mãe, Dona Nazira, e aos idosos de um jeito. E é você que ama os idosos como nós aqui do programa Opinião, como também quem ama muito a pessoa idosa é quem lida com isso diariamente, como o glorioso Marcos Veloso. Obrigado por aceitar o nosso convite, delegado. Eu convido sempre e sempre convidarei, porque não só ele que lida com isso, né? Defensor público,
Perri, que vem sempre aqui falar também, aliás, vem daqui uns, talvez semana que vem ou na outra, eu conversei com ele, ele vai vir, ele virá mais uma vez aqui para falarmos também desse tema. A gente não vai desistir, não estar no nosso radar. Delegado, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Rapaz, estou preocupado enquanto cidadão, enquanto jornalista, com o número de crimes que tem havido contra a pessoa idosa, crimes virtuais, inclusive, aproveitando-se muito da ignorância, né, do lado incauto, né, da pessoa idosa, que não tem muito traquejo com um celular, por exemplo. Os malas de plantão, os bandidos, criminosos, acabam assediando. E eu gostaria de começar por esse assunto, já pedindo que o senhor, ao comentar o assunto, também que o senhor também faça aí algumas sugestões para quem está assistindo se precaver dessa turma do mal aí. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Prazer estar de volta no programa Opinião, ao lado de dois ícones da comunicação, professor Lorenberg, expoente do mundo universitário, do conhecimento, da cultura mato-grossense, e os senhores, nossos telespectadores, que a gente tanto tem esse zelo e esse carinho. Paulo, em que pese a Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa não ter como foco principal os crimes virtuais, certo? Hoje, dentro da estrutura da Polícia Civil, nós temos uma delegacia só para isso, que é a DRCI, Delegacia de Crimes Informáticos. E também temos a nossa Delegacia de Estelionato, que abraça um pedaço disso, porque grande parte dos crimes virtuais, vamos dizer assim, versam sobre a modalidade de fraude e estelionato, na sua grande maioria. Temos também um outro capítulo, que são as extorsões, que a gente vai falar aí. Mas o mundo virtual faz parte da nossa vida hoje. Não tem como. O professor Lorenberg, quando ele estudava, o que tinha de comunicação, e na minha época também, certo? Era um radinho, numa frequência, FM não existia, era AM, naquelas faixas altas, e televisão para quem tinha televisão, quem podia ter televisão. Hoje não. Hoje a rede social, vamos dizer assim, como a gente diz, né, é o nosso segundo, em alguns momentos, até o primeiro meio ambiente. E aí, como toda situação, toda vida social, vamos dizer assim, toda vida em sociedade, ela tem os seus percalços. E a pessoa idosa hoje, vou fazer um recorte aqui, certo? Nós estamos tratando da pessoa idosa, ela também é vitimada no ambiente virtual. Por quê? Porque a pessoa idosa, ela é uma pessoa que viveu 60 anos mais um dia. Se nós voltarmos 60 anos atrás, certo? Ou voltarmos 50 anos, essa pessoa tinha 10 anos de idade, ela passou por um processo de formação no campo educacional, no campo ético, no campo moral, que é muito diferente do que a gente tem hoje. Então não tinha esse ambiente. E ela também não pode ficar fora desse ambiente, né? E aí ela tem que se relacionar com esse ambiente, um mundo novo. E aí, por exemplo, vamos falar do celular, do smartphone, né? Hoje no celular era quando lançou lá atrás, que era só para telefone celular, você ligava e recebia ligação. Hoje a nossa vida está nas nossas mãos no smartphone. E você usa o smartphone, por exemplo, dentro de uma das estruturas, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Telegram, ou no X, certo? De algum desses meios. Você curte uma página de um assunto, em questão de fração de segundo, você já começa a receber uma enxurrada de mensagens dessa... A inteligência artificial movimenta isso tudo. E aí as pessoas idosas, às vezes, eu tenho, só para a gente estar aí conversando, eu tenho uma amiga que ela
comprou uma imagem de Nossa Senhora pela internet. Certo? Tem uma indústria no Nordeste do Brasil que ela está fazendo as imagens hoje de borracha reciclada de pneu. Você pode jogar a imagem, pode cair, ela não quebra. E é muito bacana, sabe? É um negócio de meio ambiente e tal. Ela pegou e comprou uma imagem. Lá, entrou no site e comprou uma imagem. No outro dia, ela recebeu uma mensagem de uma promoção. Compre 2 e pague uma. Ela achou, então ela tinha comprado no dia anterior. Ela viu no outro dia, fez a aquisição. Era uma fraude. Não teve o cuidado de checar a mensagem direitinho, certo? Então, assim, o ambiente virtual, nós estamos falando da pessoa idosa. O idoso se torna mais vulnerável a esse ambiente do que o adolescente de hoje, que é o mundo dele, né? Ele foi educado nisso, certo? As nossas crianças hoje nascem... Na minha época, a gente brincava, fazia carrinho, puxava no barbante, com toquinho, com vaquinha com caroço de manga e tal. Hoje não, hoje as crianças têm smartphone, tem um tablet, tem um notebook dentro desse mundo, diferente da pessoa idosa, que infelizmente, se torna mais vulnerável por ser um ambiente novo, certo? E em alguns aspectos, eu não gosto muito dessa situação, mas é verdadeiro, um ambiente hostil, né? Um ambiente hostil. Então, assim, para a pessoa idosa, e assim, às vezes, a família, mamãe fica em casa, então eu vou comprar uma televisão, um smartphone para ela assistir o programa, para ficar mais confortável e tal. E às vezes você está apresentando uma situação que coloca ela numa situação de vulnerabilidade dentro de casa, sem sair de casa. Então, assim, é real, e aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa orientar os nossos idosos. Essa que é a parte certo? Que eu quero que a gente precisa orientar os nossos idosos. Primeiro, mamãe, papai, se a senhora receber alguma mensagem em nome de alguém da família, antes de fazer qualquer situação, confira. Ligue para um parente mais próximo, ligue para o filho, cheque se essa informação é verdadeira, se isso está acontecendo. Se a senhora receber algum prêmio pela internet, olha, a senhora foi agraciado, certo? Não clique em nenhum botão e, principalmente, é onde eu vejo lá na delegacia diariamente, é quando as pessoas são chamadas, por exemplo, um golpe, é muito triste isso, certo? Mas recebe uma mensagem do INSS pedindo para fazer um recadastramento. A pessoa coloca todas as suas informações e no final precisa fazer a atualização da conta para receber. Põe a conta e a pessoa digita a senha. Nossa, não faça isso. Não faça isso. Banco, instituição financeira nenhuma, Receita Federal, órgãos públicos não pede senha de cartão, de conta bancária a ninguém. Se você receber uma mensagem dessa forma, pode sim ter quase que total certeza que você está sendo induzido a um equívoco e, consequentemente, se tornando vítima de uma fraude. Então, uma coisa que a gente não deve fazer, em hipótese alguma, fornecer senha das nossas contas bancárias, de e-mail, senha nenhuma, fornecer a ninguém. E falo mais, não se deve fornecer nem dentro do ambiente familiar. Porque, infelizmente, muitas fraudes que eu tenho lá na delegacia... Vem de próprio parente. Do próprio parente. Assim, a pessoa que está próxima da pessoa idosa, a idosa deixa a senha, deixa o cartão bancário. Quanto menos espera, ela vai ver, tem 3 consignados na conta, e aí começa aquele desajuste familiar. Mas voltando ao ambiente virtual, certo? Ao ambiente virtual, a gente precisa orientar os nossos idosos. Você vai deixar um smartphone com o seu idoso, com a sua idosa, oriente ela. Mostre o mínimo. Olha, você vai ficar com esse aparelho, você não deve expor senha, e principalmente, eu já ia esquecendo, fotografia. Hoje você põe uma foto no seu perfil, põe uma foto, as pessoas mal intencionadas capturam a sua foto e utilizam no reconhecimento facial. Então,
Então, da mesma forma que banco não pede senha, também não pede fotografia. Tem alguns golpes que se aplicam. Olha, precisa de uma foto sua para atualizar o cadastro. Não faça isso. Ou se você receber uma ligação e a pessoa falar para você, olha, agora nós vamos transformar isso numa videochamada para a gente ver como é que você está. Não faça isso porque você vai automaticamente estar ao vivo numa transmissão que a gente não sabe de onde é, e essa imagem, automaticamente a pessoa pode liberar aplicativos, liberar sua conta bancária pelo reconhecimento facial. Olha só que absurdo, né? Então, assim, é um ambiente hoje, até para nós que achamos que conhecemos do processo, caímos de vez em quando. Caímos de vez em quando numa situação... Notou aí então, né? Já passaram pelo menos duas importantes dicas aqui. Jamais responda mensagenzinhas que chegam no SMS, nunca respondam, nunca passe a senha para ninguém, nunca mande foto, nunca atenda chamadas de vídeo, não é? Evite, porque a criatividade da bandidagem é muito grande e eles vão ali onde há fragilidade hipotética, né? Porque a gente sabe que as pessoas idosas são mais incautas, mais desprovidas de conhecimento tecnológico, pelo menos, né? Se bem que tem gente também, tem uns velhinhos aí, que já são bem espertos, mesmo assim, que nem disse aqui o Veloso. Nós que temos o contato quase que, né, diário, mas quase que instantâneo, toda hora tem alguma coisa, a gente ainda cai nesses golpes de vez em quando, né? Imagina a quem não tem. Então fica a dica aí, nós vamos voltar aqui com o Veloso já, falando com mais dicas, né? Para que você anote direitinho aí para se precaver, porque essa aqui é a palavra. Lorenberg. Delegado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a nossa alegria de tê-lo aqui. No nosso bate-papo, todos nós ganhamos muito. Delegado, tem aqui uns dados, se esses dados não baterem, o senhor, por favor, me corrija sempre. De 600 inquéritos dentro da sua delegacia, apenas entre aspas, 40 idosos sofreram violência no espaço público. Quer dizer, a imensa maioria no ambiente familiar. E aí tem um trecho da fala do senhor que me chamou a atenção, muita atenção. É nesse ambiente familiar onde o esposo maltrata a esposa maltrata o esposo que está velho, né? O sobrinho maltrata o tio, ou seja, há ali uma série de violências cometidas dentro do ambiente familiar. Eu gostaria muito, delegado, de ouvi-lo a respeito desta violência muito mais presente em um espaço que deveria ser ao contrário, né? A paz, a tranquilidade, não a violência como tem registrado. Professor Lorenberg, esse é um aspecto que me faz refletir bastante hoje. Ontem eu completei 35 anos como delegado de polícia. E ao longo dessa jornada, a gente acompanhou algumas modificações, evoluções, alterações no comportamento social. Então, essa questão que nós estamos tratando aqui do idoso, ela não foge de uma outra situação, vamos falar assim, do grupo vulnerável. A criança, a mulher, o adolescente, em alguns casos, mas menor, mas criança, mulher e idoso, eles são vítimas dentro do ambiente familiar. O número de feminicídio que a gente tem aqui é dentro do ambiente familiar. É um esposo combatendo, exterminando a companheira, a mulher, de uma forma cruel, brutal, inaceitável. Voltando para dentro do recorte social, pessoa idosa continua no mesmo índice. E só para atualizar,
Hoje a gente tem perto de 1.200 procedimentos na delegacia. E posso dizer que o número, o índice, continua sendo da mesma monta. Não chega a 50 do idoso vítima na rua. É dentro do ambiente familiar. E esse desajuste dentro do ambiente familiar tem muito a ver com o processo de educação. Porque educação é um problema da família. A escola transmite conhecimento. O aluno chega na escola, hoje a criança chega na escola com 7 anos de idade, ela já deve saber bom dia, boa tarde, com licença, isso a gente aprende no berço, aprende em casa. Então, essa educação dentro do núcleo familiar hoje, ela sofreu uma mutação muito grande e vem sofrendo. E tem muito a ver com o que a gente estava conversando anteriormente, com o mundo tecnológico. Hoje, nós colocamos, desde cedo, a criança em contato com esse mundo. Eu estava lendo recentemente um artigo de um psicólogo, ele fazendo um alerta sobre a educação das nossas crianças e adolescentes com smartphone. Começa a quebrar o vínculo pessoal, o vínculo de contato, do abraço, do bom dia, do aperto de mão. Ele fez uma pesquisa num segmento educacional, onde os amigos se cumprimentavam, se falavam ao chegar na escola por celular. Então, assim, essa quebra desse vínculo familiar, desse convívio familiar, vem contribuindo com esse conceito que a gente está tratando aqui, com esse reflexo. As famílias hoje, elas têm um convívio, eu já falei aqui da outra vez, mas não tem uma convivência diária como acontecia nos quintais cuiabanos, onde toda aquela estrutura familiar, os avós, os pais, os filhos, os sobrinhos, moravam todos no mesmo espaço, se relacionavam direto. Eu recebi, esta semana, uma solicitação de auxílio de uma pessoa que o filho e a filha montou um Big Brother no apartamento que reside a mãe, inclusive com caixas de som. E eles conversam com a mãe vê a mãe através da câmera, conversam, falam bom dia quando ela acorda na caixa de som, mas eles não comparecem no apartamento. Eles não vão lá dar um abraço na mãe, manda entregar a compra por delivery. Tem a secretária que praticamente, igual ela falou para mim com lágrimas nos olhos, hoje praticamente a minha família é a minha secretária que vem todo dia. Faz mais de 6 meses que eu não vejo meus filhos. Falo com eles todo dia, até mostrou na foto, por essa caixinha de som aqui, ó. Eu ouço a voz dele e tal. Olha só, quer dizer... Certo? Então, assim, esse desajuste, essa quebra desse convívio, certo? Tem levado muito a tem contribuído muito. É impressionante o grau de descompromisso social dentro da estrutura familiar com a pessoa idosa. Está tudo desmantelado, tudo desengonçado. E aí, assim... Eu vou chamar um intervalo aqui, Veloso, porque o assunto é muito bom, senão a gente garra aqui, eu tenho que pagar o comercial aqui, porque senão... Senão não tem programa amanhã. Não, Dorileu vem aqui daqui a pouquinho e passa a foice em todo mundo aqui. Aí eu vou pedir emprego lá na delegacia do idoso. Não sei o que ela fez um sinal ali para mim assim, ó. A Caroline fez um sinal para mim assim, acho que é para mim... Senão eu vou apanhar. Ela fez um sinal bem assim para mim. Olha, o recado é o seguinte, antes de ir para o intervalo comercial. Compromisso. É amanhã, hein? O projeto Viva o Seu Bairro, desse sábado, amanhã, dia 25, é especial Dia das Crianças. O evento será lá no mini estádio do Marajoara, em Várzea Grande, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos por ordem de chegada.
show especial para a criançada com o Palhaço Chocolate e mais, recreação com o Coiote Show, pintura artística e área Kids completa para os pequenos brincarem à vontade. Terá ainda distribuição de guloseimas, picolés, doces, refrigerantes, pizza e pipoca para todas as crianças. A noite cultural traz banda Os Federais, DJ Roberto, Jovens Banda Show e ainda o sorteio da promoção VSB Carrinho Cheio. Convidamos aí os moradores dos bairros Eldorado, Santa Isabel, Jardim Tororó, Jardim Paula 1, 2, enfim, pessoal também do Paiaguás. Viva o seu bairro, lazer e cidadania. Participe neste sábado, aguardando por você. A partir das 3 da tarde, nós já estaremos por lá, aguardando você, viu? Participe. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. E a gente está de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, ao vivo. Sexta-feira, eu lembro do Brizola falando, Lorenberg, ele falava assim, a política é uma coisa muito engraçada. A política, como é que é? Ela odeia, ela ama a traição, e odeia o traidor, mas odeia os traidores. Você vai entender por que eu estou falando isso já num dos destaques do GD, que é o Gazeta Digital. Antes do segundo tem o primeiro. O primeiro destaque é assim, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, do PSB, ele reagiu com um bom humor ao ser questionado sobre a possível saída do presidente da Assembleia Legislativa, o glorioso Max Russe, do PSB, para o Podemos. Durante a entrega da Zona de Processamento de Exportação ZPE, engenheiro Adilson Reis, em Cáceres, nesta sexta-feira, dia 24, Alckmin foi perguntado se tentaria convencer o parlamentar a permanecer na sigla, a sigla socialista, o PSB, né? Em tom de descontração, ele respondeu, aspas, vou pedir para ele me convidar para comer um pacu ou um pintado. Vou passar a conversar nele, né? Imagino que é conversar com ele, disse aí o glorioso Geraldo Alckmin sobre essa questão aí envolvendo a saída do Max Russe do PSB para o Podemos. E a outra notícia do GD, olha aí, o senador Jaime Campos do União Brasil classificou como uma traição e falcatrua a articulação do Partido Liberal do PL para apoiar a candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta, que é do Republicanos, ao governo de Mato Grosso no ano que vem. Segundo ele, segundo Jaime, o movimento foi feito sem o conhecimento do senador Wellington Fagundes do PL, que também é pré-candidato ao Palácio Paiaguás. Aspas, surgiu nessas últimas 72 horas a questão do PL apoiar Otaviano Pivetta. Para mim, ele fala que não foi traição. Eu acho que foi traição, uma falcatrua. E o Wellington não estava sabendo de nada. Eu falo isso porque gosto muito dele, é meu amigo pessoal, fecha aspas, afirmou o glorioso Jaime Campos. Dá um clique aí, tem mais detalhes sobre essa notícia no GD. E aí, Lorenberg? E o Jaime tem informações, né, de bastidor ali, todo mundo sabe de tudo. E aí é o Brizola na veia, né, com a frase que eu abri aqui o bloco. Paulo e amigo telespectador, apenas 2 observações. E a primeira delas, a interpretação ou a avaliação do senador Jaime Campos não está errado, não.
está certíssimo. Até porque há muito tempo ele convive com o jogo político eleitoral, né? A gente não pode perder de vista isso. Em razão disso, já viu tudo. Porque no jogo político, Paulo, sempre existiu isso. Todos os partidos políticos. O próprio PL, se eu tirar aqui a noite toda para descrever aquilo que o senador Jaime Campos chama de traição, eu vou passar a noite toda e amanhã eu vou continuar e não vou acabar apenas do PL. Mas para o amigo telespectador entender, o telespectador, você sabe quem foi o primeiro presidente do PL no estado de Mato Grosso? Foi o Hélio, não foi? Não. Primeiro presidente, não lembro. Primeiro presidente do estado da sigla PL, Zanetti Cardinal. Naquele antigo PL que tinha... Não, é o primeiro. O PL Não, começou em 1986. Começou ali. O primeiro presidente da sigla Cardinal. foi Zanetti Cardinal, que tinha sido da Arena e prefeito de Rondonópolis de 1970 a 73. Depois, em 1982, não mais existia a Arena. Em 1982, o Zanetti Cardinal é eleito deputado estadual. Ok, amigos? Em 1983, 84, ele saiu do PDS e foi para o PDT. O PDT também estava começando a ser criado. E logo em seguida, em 1986, o PL é criado. E naquele exato momento, o Zanetti Cardinal deixa o PDT e vai para o PL e passa a ser o seu primeiro presidente da sigla no Estado. Mas aonde eu quero chegar? Em 1986, o Carlos Bezerra, que era prefeito de Rondonópolis, renuncia ao mandato de prefeito de Rondonópolis para disputar o governo do Estado. E estava montando a sua chapa. E na construção dessa chapa, ele queria construir com um grande número de partidos. Ok, amigos? Uhum. O PL foi o primeiro partido a dizer, com todas as letras, que era, assim, parceiro do Carlos Bezerra e o PL estaria no palanque na aliança do Carlos Bezerra. Sabe o que aconteceu, amigos? Lembrando ainda mais o amigo telespectador. Naquela época teve Carlos Bezerra, candidato a governador do estado, Frederico Campos, que tinha sido governador antes e veio para a disputa, Gilson de Barro, que veio para a disputa pelo PDT, e um candidato do PT, que me fugiu o nome agora. Mas o retrato é esse. Sabe qual é a sigla, qual é a aliança que o PL, que tinha prometido apoiar o Bezerra, foi para apoiar o Frederico Campos e não o Carlos Bezerra. E o que é mais grave, o Zanetti Cardinal, presidente do PL, construiu uma nota explicando que a palavra dele e a palavra do partido não era jogada fora, porque ele iria apoiar o Carlos Bezerra. Percebe, amigos? Ou seja, o PL já é conhecido de Mas velho. todos os partidos, meu amigo Paulo, todos os partidos você tem esse retrato. Todos, sem nenhuma exceção. Tanto os antigos quanto os atuais. Que feio, hein? Que feio. Mas aí vamos ver se isso é verdade mesmo, se o Jaime está com razão, se não está, se estão querendo puxar, se já não puxaram, né? Piveta, Otaviano Piveta, o senhor está sendo todo dia recebendo mensagem minha, eu te ligo, de vez em quando o senhor atende, de vez em quando o senhor não atende. O senhor precisa vir aqui falar com a gente, né? Enquanto vice-governador, daqui a pouquinho vai assumir, não é? Como governador, e também como pré-candidato aí. Não tem como o senhor ser reeleito governador se o senhor não passar por aqui. Não é nenhuma ameaça que eu estou fazendo, não. É porque aqui tem uma audiência qualificada e aqui reverbera. Os assuntos que aqui são discutidos reverberam. E aí o senhor precisa vir aqui, não é? Pelo apreço que nós temos para com vossa figura pública e também porque a informação, ela é importante, é transformadora. O delegado Marcos Veloso está conosco aqui nesta noite de sexta-feira
falando sobre os idosos, a pessoa idosa, já que o Veloso, ele é da especializada de delitos contra a pessoa idosa de Cuiabá. Lorenberg, por favor, a pergunta aí para o nosso convidado. Delegado, eu tenho tantas anotações aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo e às vezes eu fico perdido aqui no meio, mas tem um aqui. Veja, o trabalho policial, é uma fala do senhor, o trabalho policial de investigação não é suficiente para reprimir a violência e a criminalidade contra os idosos. É essencial, mas não suficiente, contra os idosos, de forma isolada. E aí o senhor acrescenta, precisa de profissionais de outras áreas, como assistente social, psicólogos, médicos, e aí eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Porque para o amigo telespectador que esteja um pouco distante da questão da delegacia, dos crimes, podem parecer um pouco diferente. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Só que eu vou dar 2 minutinhos para o senhor responder a essa pergunta, porque aqui encurtou esse segundo bloco. Realmente, a questão da pessoa idosa, assim como a criança e a mulher também, certo? Nós temos que trabalhar dentro de um viés de transversalidade de ações. Então, por exemplo, eu faço a investigação quanto policial civil. Fechamos o processo e materializamos a autoria, o delito. Só que isso não é suficiente para tirar o idoso daquela condição de vulnerabilidade e de violência, de vítima. Por exemplo, eu constato que um idoso está sofrendo maus tratos. Faço um inquérito policial, encaminho para o Poder Judiciário, é aplicado a pena. A pena está imposta à pessoa. Mas o idoso continua lá no mesmo ambiente sofrendo maus tratos. Como tirar o idoso dessa situação de vulnerabilidade? Aí nós temos que ter parceiros. As políticas públicas, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde. Eu tenho casos de idosos que comparecem à delegacia para registrar um boletim de ocorrência porque não consegue, na rede pública, a medicação que ela recebia até 3 meses atrás, está em falta. E se ela não tomar aquela medicação, ela vai ter um problema de saúde. Então, ela entrou na ouvidoria, ela fez solicitação via os caminhos que a Secretaria de Saúde, o sistema apresenta, certo? Chega num ponto que ela bate na porta da delegacia para ver se a gente consegue fazer algo para que ela tenha essa medicação. Então, assim, a questão da pessoa idosa, a violência contra a pessoa idosa, ela não cessa somente com a finalização da investigação, com a materialidade. Esse ponto é bem pacífico. E eu tenho dito que o lado mais prático, o lado mais confortável de todo o ciclo de violência contra a pessoa idosa é o que eu faço. Eu recebo uma denúncia que o senhor Paulo Coelho está sendo vítima de violência, eu faço uma diligência, os policiais vão lá, constata que ele está sofrendo uma violência na modalidade abandono material, a gente se indicia as pessoas, responsabiliza e manda, só que ele continua lá no mesmo lugar com o abandono material. Se não tiver a presença, por exemplo, da Secretaria de Ação Social, com as atribuições via CRAS, via CREAS, dentro dos programas sociais que existem, que isso aconteça efetivamente. Entendi. Não vai alterar. Então, assim, a gente não consegue, somente com a atividade policial, certo? É muito importante que a gente consegue, assim, cessar, de uma certa forma, a coisa, mas a pessoa idosa continua numa situação de vulnerabilidade. Entendi.
Pois é um negócio muito sério, muito sério. Vamos voltar daqui a pouco do intervalo, vamos voltar a falar aqui de mais cuidados e políticas quanto à pessoa idosa, ILPIs, tem muito assunto para falar com a gente aqui, a questão da segurança também, não é? O Opinião dá um tempinho só, volta em 1 minuto e meio. Eis que estamos de volta nessa sextona, não é? Aqui no Canal 22, na TV Pantanal, com o programa Opinião. O Opinião está recebendo hoje o Marcos. O Marcos já foi vereador, rapaz. Aí ele falou assim, rapaz, isso aqui não é para mim. O negócio é de prender gente mau caráter, criminoso, que bate em velhinho. Falar em bater em velhinho, nós falávamos no primeiro bloco o seguinte, que o senhor, inclusive, delegado, deu algumas dicas aí sobre essa questão dos malas que se aproveitam, dos criminosos que se aproveitam dos idosos. Tem aquela, que não é virtual, mas tem aquele idoso que todo dia, religiosamente, dia de receber seu dinheirinho, ele vai lá na boca do caixa, só que agora tem o advento, agora de uns últimos 30, 20 anos, tem o advento do caixa eletrônico. Então, esse velhinho já vai, inclusive, com a copiazinha da senha, que para não esquecer, né, ali, e vai lá. Às vezes ele esquece o papelzinho, aí ele pede auxílio de terceiros, alguém que está na fila. E tem uns de plantão que ficam ali só porque sabem que naquele dia é o dia de receber. Então vai ter sempre um velhinho pedindo apoio. Eu queria mais essa dica aí para o senhor, passar para as pessoas, especialmente para os idosos ou aqueles que têm idosos em casa. Primeira coisa, só para fazer um resgate de uma situação, a gente não pode fugir de um marco legal. A Constituição da República do nosso país diz, no artigo 230, a família, a sociedade e o Estado, é nessa ordem, tem o dever de zelar e proporcionar ao idoso condição de vida confortável, vamos pôr assim, certo? Ponto. Então, voltando à sua pergunta aqui, o idoso não é no caixa eletrônico. O idoso vai ao supermercado. O idoso sai na rua com o seu cartão para fazer os seus gastos, fazer as suas compras. E hoje, infelizmente, ou felizmente, certo? Não existe mais dinheiro em papel, certo? Eu mesmo faz muito tempo que eu não ponho uma nota na minha carteira. E aí o idoso vai com o cartão. E aí, às vezes, ele não consegue, não é a senha, não consegue fazer o pagamento utilizando o cartão. Então, por exemplo, tem um estabelecimento comercial aqui em Cuiabá que você entra hoje, faz sua compra e você se dirige a um lugar, pesa, põe os produtos na frente de um leitor de código e tal, sai o valor e você vai com o cartão na máquina que você precisa fazer todo um procedimento para você pagar, certo? Não são todas as pessoas que têm essa habilidade, ainda mais uma pessoa idosa tem mais dificuldade. Aí sempre tem o que você disse, aquela pessoa prestativa que está ali do lado. Só que não. Certo? Aí ele fala para o idoso, espera só um pouquinho que eu vou aqui, já vou falar com o supervisor aqui e tal. Aí volta o cara e fala, olha, está aqui, então vamos fazer, preciso... Primeira coisa, a gente não pode deixar o nosso idoso vulnerável, a gente tem que orientar, se possível, ter sempre alguém acompanhando essa pessoa, certo? E o idoso não deve fornecer o seu cartão a ninguém. Se ele precisar de um auxílio, ele tem que buscar ser orientado a buscar um auxílio, por exemplo, no banco, de um funcionário efetivo do banco. Certo? Você pontuou uma coisa que é bem real, Paulo. Numa determinada agência aqui em Cuiabá, um artista confeccionou um colete parecido com aqueles atendentes que ficam ali na frente, da mesma cor, e num descuido ali e tal, ele ficava auxiliando as pessoas e não era só de idoso não, ele auxiliou um monte de gente e pegou senha de um monte de gente.
Olha só. Certo? Então, assim... Artista que ele fala só que não, viu, gente? É um mala. É um mala de papelão molhado em dia de chuva. É um cara que não vale nada, um criminoso. Outra coisa, não existe maquininha de cartão, essas, dentro de agência bancária. Bom Uma saber. pessoa também estava no saguão de uma agência aqui, como funcionário. Ah, não, a máquina ali está com defeito, vamos fazer a transação aqui nesse portátil aqui, certo? Inseria, era a maquininha onde fazia a transação, mas o dinheiro caía na conta, ele sacava o dinheiro das pessoas. Então a fraude, ela existe, assim, pessoas inescrupulosas em todo lugar. Lorenberg, por favor. Delegado, por falar em violências, a gente tem maus tratos, abandono, questão do patrimônio. Isso. Do patrimônio também, né? E a violência física, inclusive. Dessas violências, desses tipos de violências, quais são ou qual é a que mais registra ou que mais registro tem na delegacia? Eu pedi para você ser bem sintético nas respostas, porque nosso tempo está voando aqui. Sem dúvida nenhuma, centrado em duas visões: maus tratos e abandono. Maus tratos e abandono. Então, às vezes, o abandono gera um maus tratos. Você deixar de fornecer alimento ao seu idoso, de fornecer medicação, o idoso vai adoecer, vai ter uma baixa e acaba caindo na situação de maus tratos ali, certo? Mas nós temos violências, professor, que causam um estrago maior, em que pese ser física, mas no campo psíquico. Certo? Então, por exemplo, essa senhora que eu disse há pouco, que ela tem a necessidade, certo? Não, ela tem o direito de conviver com os filhos que falam com ela hoje através de um sistema de monitoramento de Big Brother. Ela é uma pessoa que faz hoje acompanhamento psiquiátrico e com psicólogo, por conta dessa desestruturação familiar. Nós temos questões de violência física, essa da lesão corporal mesmo, da agressão, temos. E aí são coisas muito tristes. Quando chega nesse ponto, a coisa já extrapolou. Mas as violências hoje, assim, estão centradas nos crimes financeiros, no abandono material e nos maus tratos. Esses são, assim... Delegado, eu vou correr agora para essa reta final do programa. Eu não posso deixar de abordar aqui, rapaz, a questão das instituições de longa permanência para idosos. Aqui houve um alvoroço, né? Eu, inclusive, estive nessa onda aí de muito otimismo quanto à instalação e construção de LPIs Mato Grosso adentro, começando aqui por Cuiabá, ali atrás do Hospital do Câncer, um espaço, inclusive o Tribunal de Contas doou uma parte suficiente, uma parte enorme, um terreno enorme lá, para a construção dessa LPI. A informação que eu tenho é que não andou por conta de quem deveria dar continuidade, não é? Tem o dinheiro, ou pelo menos teria o dinheiro da Amália Barros, a deputada falecida, que deixou uma emenda já carimbada para isso. Não andou, rapaz. E a gente estava... A Flávia Moretti também parece que destinou uma área perto do Chapéu do Sol lá também para a construção de uma unidade lá. O senhor está acompanhando isso aí? Olha, pela RENADI, pela Rede Nacional de Defesa da Pessoa Idosa, /MT, certo? A gente vem acompanhando, a gente vem observando o que vem acontecendo. Por exemplo, o município, são 6 municípios no estado, o município que está com uma situação mais avançada sobre a construção da LPI é o município de Água Boa. Que 2 semanas atrás nós fomos surpreendidos por uma ação por uma ação do Tribunal de Contas do Estado, aonde foi detectado vícios no processo licitatório. Meu Deus do céu. E aí está suspenso o processo de licitação da ILPI lá de Água Boa. Meu santo O Cristo. Tribunal de Contas, de uma forma proativa, de uma forma assim, célere, detectou falhas no processo licitatório e determinou que se suspenda o processo.
para a gente não Meu ter Deus aí do céu. o que a gente está acostumado a ver no nosso país. Até nisso, certo? cara. O desvio de recursos públicos poderia acontecer. Ponto. Aqui em Cuiabá, nós temos um projeto pronto, tem a área cedida e hoje está com o município. O município tem a bola da vez, certo? É a bola da vez no processo de construção da ILPI aqui de Cuiabá. Com relação à Várzea Grande, lá o processo está um pouquinho mais devagar, mas está caminhando. Está caminhando na Várzea Grande. Aqui em Cuiabá está com a prefeitura, o prefeito e a sua equipe de gestão pediu para fazer uma alteração no projeto, que o projeto arquitetônico foi doado pela MM, todo o projeto. A prefeitura entendeu em fazer algumas considerações no projeto e agora precisa lançar o edital para construir o edifício. Prefeito Abílio, o senhor eu lembro dessa reunião, inclusive, o senhor que deu sugestão para melhorar aquilo lá e tal, o senhor que é arquiteto, não é, de profissão. A gente está aguardando há muito tempo já, e é para ontem, né? Tem muitos idosos esperando aí, e isso vai ser de uma serventia enorme, e a localização ali é excelente, não é? Eles merecem isso. O senhor vai vir aqui daqui a pouco, eu convidei, e a gente vai cobrar, com certeza que a gente vai cobrar. Eu queria que o senhor falasse... Só para fazer um parênteses aqui, nós estamos falando da gestão municipal, agora a gente tem que falar também os pontos positivos. A Secretaria de Ação Social da capital, assim, diria que mudou da água para o vinho. Opa, que bom, hein? O tratamento, a política dispensada à pessoa idosa na nossa capital. Sabe, assim, a Secretaria de Ação Social tem a nossa amiga Elide lá na presidência da pasta como secretária. Quem que é? Elide. Elide? É. Achei que era a Franciane Elida. que estava lá. E aí nós temos lá na equipe da secretaria uma pessoa que eu gostaria de, em nome dela, pedir licença à secretária, até o prefeito, e enaltecer o trabalho, que é a Joanil. Certo? Joanil. Certo? Uma pessoa assim que dioturnamente ela está sempre presente. Às vezes a gente precisa de um socorro, de um assistente social, de uma psicóloga. A gente faz o acionamento assim, de pronto. Olha só que bacana. E assim, na estrutura de saúde também, hoje, a Secretaria Municipal de Saúde criou todo um protocolo para acolher as pessoas que dão entrada em qualquer unidade de saúde do município de Cuiabá, na condição de idoso, com a menor possibilidade de violência. Eles criaram hoje todo um procedimento. Que joia. A gente é comunicado quase que automaticamente. Então nós temos que reconhecer o avanço do município. Com certeza. Eu acho que a questão do ILPI, a gente tem que observar também que hoje não adianta fazer uma coisa também muito depressa e a gente tropeçar em alguns aspectos técnicos. Vamos aguardar então informações. De repente tem alguma coisa em andamento aí, a gente não está sabendo. Eu não estou fazendo juízo de valor, não. Estou dizendo só que é muito importante. Estamos ávidos por esse acontecimento que será o ILPI aqui. Eu quero encerrar o programa e nós temos aqui... Eu tenho 40 segundos para você dar uma pincelada que a gente agarrou na conversa aí. Que o senhor falasse um pouco aí do Centro-Dia. Olha, esse é uma política pública importantíssima, professor. Centro-Dia. O que é um centro-dia? Uma creche para idoso. Você tem dificuldade em ficar com o seu idoso porque você precisa ir trabalhar. Então nós vamos construir um centro-dia, é o nome técnico disso. Você vai sair de casa pela manhã, vai deixar o seu idoso no centro-dia. Ao final do expediente, você passa por volta das 19 horas, pega o seu idoso e leva para casa. Beleza. É diferente de você colocar uma pessoa, um ente familiar, certo? Por essa situação, por exemplo, num abrigo. Você perde o convívio da pessoa idosa. Entendi. E no centro-dia, não. Você vai ter a sua rotina assegurada, certo? E vai ter um local onde o idoso também vai ficar acolhido confortavelmente. Eu tenho que encerrar porque tem futebol chegando na sequência aí, mas eu agradeço de verdade. E esse espaço se mantém sempre a postos para bem informar as coisas dos nossos idosos. A Polícia Judiciária Civil, através da nossa delegacia especializada
de delitos contra a pessoa idosa também se coloca à disposição da Ótimo. população, do programa, sempre que for necessário, Ótimo. nós estaremos aqui. Bom saber. Bom fim de semana. Lorenberg, Até segunda-feira. Segunda-feira. Olha, futebol chegando na sequência aí para você, rapaz. Agora tem futebol o Cuiabá, o nosso Cuiabá e o Remo, aqui na Arena Pantanal. Segunda-feira tem aqui o Zilmar Dias, lá do DAI de Vargem Grande, o presidente do DAI de Vargem Grande, conosco ao vivo aqui. Cuiabá e Remo, agora, nesse instante aqui, na Arena Pantanal, transmissão pela sua TV Pantanal. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.